Na verdade, o problema não é que você é ansioso. O problema é que você vive em uma sociedade que diz que você não ser produtivo a todo momento quer dizer que você está perdendo tempo, quer dizer que você está fadado a ser pobre, a ser medíocre. E é basicamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre ansiedade. Sobre como que a sociedade acaba criando ansiedade na sua cabeça para transformar isso em uma doença que, por consequência, vira um produto a ser selecionado e abastece toda essa cadeia, esse ciclo vicioso que faz com que cada vez mais, ao passar dos anos, a gente vá perdendo a nossa cabeça, a nossa capacidade de conseguir nos concentrar no presente e, por consequência, cada vez mais focarmos na tal produtividade que vai ser a salvação do nosso estado de mediocridade. Então fica até o final do vídeo, porque eu não só vou falar sobre toda essa questão de como que a sociedade ela introduz a ansiedade na sua cabeça, mas eu vou falar também como eu consegui fugir um pouco disso e como eu fui construindo algumas ferramentas em mim, algumas habilidades que até hoje me possibilitam desconectar de todo esse fluxo, mas ao mesmo tempo ser o tal produtivo que a sociedade pede para conseguir abastecer o conforto não só da minha família, mas do meu futuro. Porque, pessoal, esse vídeo aqui não vai ser aquele vídeo balela em que eu quero que você simplesmente se conecte no presente, vire o Buda e comece a meditar, porque isso vai fazer com que daqui a pouco os seus boletos eles comecem a bater na sua porta a um ponto em que daqui a pouco tu tá morando na rua, entendeu? Então a gente tem que trazer muito conceito realista, de alguma forma a utopia do ideal que seria viver de uma forma um pouco mais concentrada no presente. Então vamos lá, eu dividi esse vídeo aqui em basicamente 3 grandes tópicos. O último tópico ele vai fazer com que tudo que a gente fale aqui faça sentido. Mas o primeiro tópico é que a sociedade ela acabou fazendo com que a pressa ela fosse sinônimo de virtude, de que o multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo, fosse um conceito de uma pessoa aperfeiçoada, uma pessoa especial, uma pessoa elevada como ser humano. Aquele cara que tinha que ser tido como exemplo na sociedade. Por quê? Porque esse tipo de pessoa produz mais. Esse tipo de pessoa entrega mais, em termos ali de produção mesmo, para a própria sociedade. E é claro, quanto mais a gente propagar esse tipo de ideal, mais rápido a sociedade vai crescer. Mas é durante toda essa pressão de rapidez que a gente vai vendo aí um canto ou outro, tal do burnout, a ansiedade, a depressão, que são as consequências de você apertar demais certos indivíduos. Então agora aterrissando isso que eu falei agora com a realidade, tá? Porque é o que eu falei, o que eu prometi para vocês no começo do vídeo, como que eu consigo conciliar ser um ser humano cultuado por ser um cara que é multitasking, um cara que faz as coisas rápido, com um cara que consegue ao mesmo tempo manter o equilíbrio da sanidade mental. Vamos lá. Primeiramente a gente tem que distinguir aqui que a importância não é só você construir habilidades técnicas intelectuais em você, mas também construir em você o equilíbrio emocional. Porque quando a gente conseguir ter esse assunto como vencido aqui no vídeo, o resto vai se desbloqueando e a gente vai conseguindo acessar outras ferramentas para conseguir trazer essa certa paz e conter um pouco essa ansiedade. E quando eu falo sobre esse controle emocional, eu estou basicamente, e eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos desse canal, eu sugiro você se inscrever, eu estou basicamente falando sobre você conseguir prestar atenção não só nas consequências dos atos, mas sim nas causas. Porque a consequência é a raiva, é a tristeza, é a felicidade. Mas a causa é aquilo que você deve prever na sua vida, ao ponto de você já saber que essas causas irão se repetir e que se você não dominar essas causas, aos poucos elas vão fazer com que você vire refém das consequências. Então é aquilo, se você sabe como você é uma pessoa que fica muito triste quando certa pessoa te fala algo, que você fica muito ansioso quando certo acontecimento se repete na sua vida, você deve cada vez mais revisitar esse acontecimento na sua cabeça e o que essa frase, o que esse acontecimento significa para você. Até um ponto em que você não que você consiga dominar isso, não é o mindset blindado que eu quero vender aqui, mas que você consiga prever quando ele acontecer, quais serão as consequências e já estar preparado a combater elas. E aos poucos você vai trazendo esse seu equilíbrio emocional. E por que eu tô falando isso, linkado no primeiro ponto, que seria esse conceito da sociedade cultuar a pressa? Porque é aquilo. Quando você pega uma máquina, mesmo que seja uma máquina impecável, que você leva ela aos seus extremos, ela quebra. Com o tempo ela quebra. Só que, se já tendo ao lado dela um mecânico com todas as ferramentas necessárias para conseguir fazer um reparo rápido, ela consegue continuar na alta performance. Mas vamos lá, Thiago, você está querendo então dizer aqui para mim que a jornada da minha vida vai consistir entre produzir, me quebrar
produzir e quebrar, produzir e quebrar? Sim. Até você chegar em certo nível, sim. E esse certo nível é o segundo tópico que eu queria trazer para vocês. E já entrando, então, nesse segundo tópico, que aí aos poucos eu vou amarrar com o primeiro e trazer o terceiro. Vocês que acompanham meus vídeos sabem que eu gosto de trazer vários assuntos ao mesmo tempo. Então, entrando nesse segundo tópico, para você ser uma pessoa que consegue conter a sua ansiedade, você deve saber aonde você quer chegar. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir sobre esse tipo de visão. Não vou falar mentalidade porque é um termo muito sujo, né, com a galera aí dos coaches. É um tipo de visão um pouco peculiar, de certa forma, que é o que eu tinha mencionado no começo do vídeo, que a gente vai se aproximar dessa questão. Porque, vamos lá, o que tem a ver a ansiedade com eu saber de forma específica e nítida aonde que eu quero chegar? Porque, vamos lá, por que hoje você está ansioso? Por que tem uma ansiedade que toma conta do seu corpo? E muitas das vezes é porque você está sendo inundado por pensamentos e sensações que eles não têm um destino, eles não têm aonde chegar. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma atividade fim, ela dificilmente vai conseguir despertar a ansiedade no meio desse processo. Por que quando você vai fazer um exercício físico, por exemplo, você consegue se desconectar? Porque para você fica muito claro aonde você começa e aonde você chega. Eu vou começar um exercício, já sei que daqui a, por exemplo, 1 hora eu vou acabar esse exercício, eu vou passar por essas pequenas séries que eu vou trazer durante esse exercício, ou enfim, se você estiver numa luta, esses movimentos, essas táticas, enfim, e que ao final esse ciclo se completará. Então, durante esse processo, como eu já sei o começo e fim, eu posso desligar minha cabeça, porque aqui eu posso me entregar simplesmente pro momento, pro presente, pro exercício físico. Mesma coisa, por exemplo, quando você consegue viajar e se conectar em algum momento. Por exemplo, eu vou assistir um show na Disney. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, não sei se ficou muito elitista aqui essa porra desse exemplo, mas enfim, quando você vai assistir um show, vamos ser mais generalistas aqui, eu trouxe a Disney porque foi uma experiência que realmente me tocou bastante. Você sabe que existe o começo e o fim desse show, que esse show vai durar 2 horas, que você deve prestar atenção do começo até o fim desse show para conseguir usufruir o máximo possível dele. E até pra gente não perder dinheiro, vamos prestar atenção nessas graças, né? Essa muitas das vezes é a nossa mentalidade. E do começo ao fim você consegue desligar a sua cabeça. Quando você vai no cinema, por exemplo, com a sua esposa, com seus filhos, você consegue desligar. Por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. Porque a ansiedade, ela dificilmente vai te atingir se você tem muito nítido na sua cabeça aonde você quer chegar. E agora eu quero propor para vocês uma visão um pouco mais elevada sobre esse assunto. Agora a gente subir para o próximo nível em relação a esse pensamento. Que seria o quê? Definir aonde você quer chegar na sua vida. Definir quais são os seus pilares e quais são as potências desses pilares. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. De forma ampla, aonde que eu quero chegar na minha vida? Tiago, fiz um exercício aqui comigo, fiquei 1 hora pensando e aonde eu quero chegar é o seguinte: eu quero ter uma família, eu, minha mulher, 2 filhos, eu quero ter um carro bacana na garagem, eu quero ter uma casa confortável, eu quero viajar 2 vezes por ano, eu quero ser próximo da minha família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, eu quero ser uma pessoa que era uma referência ao seu redor em termos de espiritualidade, porque realmente eu cultuo muito a minha proximidade com Deus. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que é a minha maximização como pessoa. Ótimo. Agora vamos distinguir isso em vários pilares, porque em tudo isso que você me disse, nesse exemplo, a gente tem o pilar familiar, que é construir essa família. A gente tem o pilar financeiro, que é a capacidade de construir essa casa, esse carro. Nós temos o pilar espiritual, que é o quão próximo você vai chegar a Deus. E agora, dê um zoom nesse pilar. Qual que seria a ordem, a causa e consequência, a jornada, melhor dizendo, para você começar e chegar então nessa maximização, nesse sonho que você quer quando você fala sobre esse pilar? Porra, Tiago, olhando para esse lado familiar, primeiro eu tenho que encontrar a mulher, não encontrei ainda. Então, para encontrar a mulher, tenho que me construir cada vez mais como um cara de virtudes, um cara de valores, para conseguir atrair boas pessoas próximas de mim. Aos poucos, vou conseguir atrair boas pessoas e vou conseguir trazer essa mulher para minha vida. Aqui eu vou construir esse relacionamento. E eu entendo que relacionamento dedica tempo. Eu não posso ser ansioso, aqui a palavra voltando. Eu não posso trazer ansiedade para o meu relacionamento, porque uma família não se constrói do dia para noite. Um relacionamento robusto, firme, não se constrói do dia para noite. Agora, olhando para o pilar financeiro, mesma coisa, a riqueza não vai vir do dia para noite. Então não preciso inundar a minha cabeça com vários vídeos de empreendedores me ensinando o que fazer, com empresários me dando dicas, com pessoas me falando como ficar milionário, com outro ali falando como eu ganhar na vida do dia para noite, porque eu sei, e espero que você tenha essa maturidade, que a conquista financeira, ela também é devagar, ela é gradual, ela vai crescendo aos poucos. E para isso, qual que é o ramo? Qual que é o ramo, Tiago, que eu quero crescer? É o ramo financeiro? Eu quero crescer no mercado financeiro? Quais são as especializações que eu tenho que ter? O que eu tenho que colecionar no meu diploma? Quais são as experiências de trabalho que eu tenho que colecionar? E mais uma vez, a ansiedade não pode fazer parte disso, porque tempo de currículo, certificações não são tiradas do dia para noite, não são construídas do dia para noite. Você entende que quando você consegue materializar a sua vida a longo prazo, aonde você quer chegar, fica mais difícil da ansiedade te atingir? E isso faz com que a gente amarre ali aquele primeiro ponto que a gente trouxe aqui na nossa conversa, de que a sociedade transformou a pressa em algo a ser valioso. Mas porém, entretanto e todavia, se você tem esse segundo tópico que eu trouxe
aqui para vocês, que é essa questão de você conseguir trabalhar melhor as suas noções de aonde você quer chegar para conseguir então controlar a sua ansiedade, você consegue sim, agora voltando no primeiro tópico, ser um cara que entrega suas tarefas de forma rápida, ser um cara eficiente, ser um cara multitask, porque os seus pilares, eles te permitem ter uma visão que mesmo você acelerando aqui no curto prazo para produzir, os seus pilares, eles deixam muito nítido que tudo aquilo que você quer chegar vai demandar tempo, vai demandar cautela e vai ser mais difícil de uma ansiedade, de um burnout, de uma depressão atingir a sua cabeça. Porque quando você se sentir estressado por esse excesso de pressa que a sociedade quer de você, você vai entender que aquele é um momento. Aquele é um momento do seu dia que você está tendo que ter pressa para antecipar aquele seu pilar financeiro, porque agora você já consegue distinguir pilares, você sabe que você não se resume no seu trabalho, então isso vai te ajudar a conquistar aquele pilar financeiro para daqui em pouco tempo, já que você está acelerando tanto, daqui a 10, 20 anos, se Deus quiser, você conseguir aposentar e se quiser continuar a trabalhar, que seja realmente só por prazer e não empregando toda essa pressa. Por isso que a gente vê essas pessoas que são referências, profissionais de várias décadas em seus devidos setores, eles são caras leves, são caras que demonstram pra gente que eles trabalham na felicidade, eles gostam de fazer o que eles fazem, porque eles já não precisam de tanta pressa, os pilares deles já deram certo. Agora, de fato, eles podem fazer aquilo que faz sentido na vida deles. E agora, entrando no terceiro pilar, pra logo em seguida eu amarrar, então, qual que é aquela ferramentinha que eu te prometi lá no começo do vídeo pra conseguir conter a minha ansiedade. Peraí, mas antes, deixa o seu curtir aqui embaixo. Em vários lugares do YouTube, o pessoal que pede pra vocês deixarem curtir, pode ignorar em todos, não tem problema não, nem me importa. Mas aqui, deixa a curtida, é bacana pra gente propagar esse vídeo. E deixa um comentário também, qual que é a sua visão sobre a ansiedade, o que você fez pra conseguir conter a sua ansiedade. Vamos deixar a dica aqui pros nossos amigos, porque às vezes pode fazer sentido na vida de outras pessoas. Mas entrando então no terceiro pilar, pra gente amarrar então toda essa ideia, então recontextualizando, entendemos que tem sim como você ser um cara com mais pressa nas suas entregas, um cara multitasking, ser um cara extremamente produtivo, desde que você some com o segundo pilar que eu trouxe aqui, que é o pilar de você realmente entender aonde você quer chegar em cada um dos pilares, micropilares da sua vida. E aqui agora a gente consegue chegar no terceiro ponto, que é você entender que você não ter toda essa afoição, não é fobia, né, a palavra, toda essa vontade extrema de querer conquistar o mundo para amanhã, isso não é natural do ser humano, tá? Isso não é natural do ser humano. E pra gente conseguir encontrar uma certa serenidade na nossa vida, pra gente encontrar uma certa paz e cada vez mais nos distanciarmos da tal ansiedade que possivelmente tanto te assola se você chegou até esse momento desse vídeo, é você entender que naturalmente você faz parte do fluxo da natureza. Olha, é foda, né? Esse pilar aqui ele fica parecendo que eu sou um hippie, mas a ideia é basicamente na direção que os hippies pregam, tá? É você realmente entender que você faz parte da natureza. Mas falar isso para uma sociedade tão corporativa, tão da alta performance, do alto desenvolvimento, dos coaches, é quase pedir para você fumar maconha e ir pra cachoeira ficar subindo pros pássaros, sabe? Mas de fato, bicho, você faz parte da natureza. Você é um ser que veio da natureza, que veio de Deus, entende? Então, você se reconectar com a natureza, isso faz com que você entenda qual que é o seu lugar. Acontece que a cidade, o perímetro urbano, ele faz com que a gente artificialize uma certa existência que na verdade não tem cabimento, ela é completamente artificial. Ela foi artificializada para fazer com que nós consigamos cada vez mais produzir. E tá vendo? É o que eu falei no começo do vídeo, eu trago aqui algumas críticas sociais, mas aterrissando isso na realidade, porque se eu falo isso de forma ampla e você só absorve, mais uma vez, tu vira esses hippies, esses comunistas, maconheiro chato aí, que fica querendo viver uma utopia na vida. Na verdade, o que deu certo é o capitalismo e a gente tem que dançar a dança conforme a música toca. Então, aterrissando isso e como você se conectar mais na tal natureza que eu propus aqui para vocês, para trazer essa paz, o que eu faço na minha vida, e agora assim chegando, talvez no momento que você esperou desse vídeo, é eu compartilhar qual foi a ferramenta que eu trouxe para conseguir conter a minha ansiedade, o que eu faço na minha vida, trazendo para a realidade esse contexto, me isolo, vou para algum canto que é longe de pessoas, longe do fluxo, do trânsito, barulho da cidade, vou às vezes para um parque bem isolado mesmo, em um horário que eu sei que não terão muitas pessoas ali para me incomodar, sento no meu cantinho, e aqui em Brasília, por exemplo, tem um lugar muito bacana para fazer isso que fica na frente do lago. Eu sento ali no meu cantinho, eu fico simplesmente olhando pro lago, porque eu, prestando atenção naquele fluxo ali do fluxo da água, eu consigo entender que na verdade a minha vida, o meu tempo, ele também faz parte desse fluxo. Mesmo que mentalmente, intelectualmente eu tente acelerar as coisas, tornar elas numa velocidade que essa velocidade simplesmente foi artificializada por mim mesmo, eu faço parte daquele fluxo. O meu tecido corporal, a minha pele, os meus órgãos, tudo está se decompondo no mesmo nível que aquele ritmo está correndo, entende? E eu vou tentando fazer essa tal meditação a um ponto que eu consigo me conectar novamente
parte no fluxo que inicialmente lá quando eu nasci eu fazia totalmente parte, que é o fluxo natural das coisas, o fluxo da natureza, e que aos poucos eu fui me distanciando desse fluxo e entrando num fluxo artificial desse corporativismo, dessa parte mais produtiva, da gente cada vez mais querer conquistar o mundo financeiramente falando, ou enfim, querer deixar a nossa marca como se isso fosse resolver algo dentro das nossas expectativas como ser humano, e me deixasse cada vez mais em paz. Porque o que é a ansiedade no final das contas? A ansiedade, mais uma vez, é o fluxo de pensamentos desordenados em que você não consegue materializar aquilo que você pensa. E aquilo vai ganhando uma forma em que vira um monstro na sua cabeça em que você não consegue mais controlar. Então, durante esse exercício de eu me conectar nesse fluxo dessa água, bem maconheiro, desse jeitinho mesmo aí que tu tá pensando, eu começo a pensar os meus pensamentos, olhar para os meus pensamentos como se eles fossem uma locomotiva. Imagina o trem, uma locomotiva. Existe aqui a cabine do trem, um maquinista, que deveria ser você, e cada um ali dos vagões são os seus pensamentos. Cada vagão é um pensamento diferente. E esse trilho desse trem, e muitas das vezes ele dá a volta na sua cabeça. É um trem circular, é um trilho circular, porque são todos aqueles pensamentos que você sabe que em algum momento do seu dia vão chegar. Em algum momento do seu dia você vai pensar sobre aquele luto que você sentiu, sobre aquele momento muito ruim que você passou na vida, sobre aquele pensamento intrusivo que você sabe que não é bacana, sobre aquela vontade de desistir que você sabe que vai chegar. Em algum momento do seu dia, esses vagões eles vão estacionar na sua cabeça e o trem vai parar um pouquinho para você prestar atenção nesses vagões. Mas se você prestar atenção em cada pensamento como se realmente fosse um vagão e você conseguisse dar o tamanho que cada pensamento pode ter na sua cabeça, você consegue falar lá pro maquinista do tipo: opa, maquinista, sabia que esse pensamento ia chegar em algum momento, ele chegou agora. Vamos lá, vou ficar um minutinho pensando nele. Tá, pode ir pro próximo, por favor? Até que chega um ponto que a sua própria cabeça entende que não faz mais sentido ficar te entregando cada vez mais esses vagões e ficar repetindo esse trem circular, e daqui a pouco a sua cabeça vai descartar algum desses vagões, porque você já não vê mais sentido em pensar sobre eles. Eles não dominam mais você, porque você já não dá mais aquela devida carga de atenção. Você tornou consciente o seu fluxo de pensamentos e você conseguiu materializar, dando tamanho para esses pensamentos, o quanto que cada um deve ocupar de tempo quando aquele vagão estacionar na sua cabeça. Bom, eu espero que esse exercício mais imaginário aqui com vocês tenha feito sentido, porque realmente é o que me ajuda muito quando eu estou ansioso. Eu começo a entender quais são os vagões que mais estão me perturbando e começo a prestar atenção nele até que eles começam a ter vergonha de mim, eles param de aparecer. É basicamente isso. E enquanto eu estou passando por esse momento de reflexão, eu estou ali, concentrado no barulho do lago, concentrado no fluxo natural das coisas, e eu vou voltando para aquele fluxo de pertencimento. Eu espero que esse terceiro pilar aqui da nossa conversa não tenha sido algo muito imaginativo aqui para vocês, algo que a gente tenha voado demais, tenha tirado muito o pé do chão. Eu realmente tentei compartilhar algo que faz sentido aqui para mim. Eu fui tentando configurar essa estratégia durante muitos anos até ela de fato fazer sentido, então não creio que do dia para noite você simplesmente vai fazer isso. Eu acho que quem vai te olhar de fora vai achar que tu é um louco, maluco da cabeça, que tá olhando pro lago e pensando que tá vendo um trem na cabeça, tá? Então, possivelmente é isso que vai acontecer. Mas eu espero que os outros contextos aqui do vídeo, eles tenham se amarrado a um ponto de fazer sentido de uma forma totalitária aqui pra ti. E no mais é isso. Espero você nos próximos vídeos e até a próxima.